Fala aí galera, beleza? Tô aqui para resolver mais uma questão da IPK do ano de 2008, uma das melhores provas aí da IPK, beleza? E aqui a gente vai fazer uma questão muito louca, muito louca. Gosto demais dessa questão, que essa questão é uma pegadinha e também é difícil ao mesmo tempo, então é meio que equilibra aí, né? Equilibra a dose de maldade da prova. Mas enfim, vamos lá, vamos ler a questão. Quando eu tinha a idade que você tem, a sua idade era 1/3 da minha idade atual. Quando você tiver a minha idade atual, então 1/7 de 0,6666 do dobro da soma das nossas idades será igual a 12 anos. Com base nesses dados, é incorreto afirmar que... Mano, que questão maluca, eu não entendi foi nada que ele falou. Bom, vamos tentar raciocinar. Aqui tem dois personagens, tá? O eu e o você. Quem é eu e quem é você? Não importa. Tá? Pode ser eu que estou falando e você que está ouvindo. Não importa. Ele fala de dois personagens. E esses personagens, primeiro a gente tem que definir algumas coisas aqui antes de começar. Primeiro, no hoje, enquanto a gente estiver falando, a idade do eu, ou seja, do cara que está falando, que está propondo a questão, ela é X, a gente desconhece a idade dele. E aqui a gente precisa criar uma outra variável, tá? Uma outra variável para a gente saber a diferença de idades. Você pode não entender agora, mas vai entender no futuro, quando a gente chegar a uma resolução, tá? Então vou dizer que D é o quê? É a nossa diferença. É a nossa diferença. Minha letra é meio zoada mesmo, tá? A diferença entre as idades. Pode avançar aí se você quiser. Entre as idades, tá? Então D é a diferença entre as idades. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que se o cara, ou seja, o eu, né, tem X, você tem X também, mas só que menos uma diferençazinha, beleza? Menos o D. Você é mais novo que ele até onde a gente entendeu o denunciado aí. Então, X menos D, porque D é a diferença entre as idades. Então, olha que loucura, mano. Ele fala aqui o seguinte, quando eu tinha, ou seja, passado, antes, quando eu tinha a idade que você tem, qual é a idade que você tem? Não é o X menos D? Então a gente vai tacar esse X menos D para cá também. X menos D ali, X menos D aqui. Porque essa é a idade que você tinha, tá? Quando eu tinha a idade que você tem, quando eu tinha a idade que você hoje tem, tá? A sua idade é da minha, 1/3 da minha. Tá, isso não vai importar pra gente agora não. Agora, quando você tiver minha idade atual, ou seja, depois, não repara na minha tabela não, tá? Ficou mal dividido aqui os espaços, mas enfim, eu não sei desenhar muito bem não. Então, esse X aqui vem para a idade do você no depois, olha que lombra. Beleza? Então, quando você tiver a minha idade, beleza? Até aqui tudo bem? E agora, esses espaços aqui que sobraram. Bom, primeiro, que se a gente está falando no futuro, a diferença daqui para cá vai aumentar, ou seja, esse cara é X, então esse cara vai ser X mais D, porque agora ele é X menos D. Dá para entender mais ou menos? A gente está definindo aqui a diferença entre as idades, então daqui para cá é D, daqui para cá é menos D. E daqui para cá, professor? Daqui para cá também é menos D. Ou seja, eu estou andando para trás, a diferença aumenta. Só que eu já tenho um D aqui. Aí fica aquela continha de álgebra. X menos D, menos D. Vai ficar X menos 2. Eu escrevi B, tá? Mas é D aí. Então, X menos 2D. D de dado. Beleza? Deu para entender o pulo do gato aqui? Olha, vou repetir. Hoje o cara tem X anos. E você tem uma diferença dele. Tem X menos D. Antes, quando ele tinha a sua idade, que é o que diz no enunciado,
A gente vai tacar o x menos d para cá. Você vai ter x menos 2d. Por quê? Porque se a gente andou menos d para esse cara, a gente tem que andar menos d para esse também. A matemática é um filho, são dois filhos mimados, tá? O que dá para um tem que dar para o outro. E aqui, nesse caso, a gente andou mais d também, ó. Se para cima foi menos d, para baixo, que vai ficando mais velho, né, vai ser mais d. Ou seja, eu aumentei mais d para cá, mais d para cá, menos d com mais d, vai ficar só o x aí. Eu não sei fazer certo também não, tá? Me perdoem. Agora vamos para o que importa. A gente já definiu essa tabelinha aí que era o mais chato de entender, beleza? Aí ele fala o seguinte: quando eu tinha a idade que você tem, ou seja, x menos d, tá? Ele fala, a sua idade, qual era a sua idade? X menos 2d, era 1/3 da minha idade atual. Ou seja, aqui, 1/3 da minha idade atual. Olha que relação doida a gente tem aqui. Ele fala, vê se você consegue entender isso, que o x menos o 2d, ele vai ser igual a 1/3 da idade dele atual. Ou seja, 1/3 de x. Deu para entender mais ou menos? Aí ele falou, eu vou ler o enunciado de novo, para ficar bem claro. Quando eu tinha a idade que você tem, tá? Que é o x menos d, a sua idade, que era o x menos 2d, era 1/3 da minha atual. Ou seja, esses dois caras que estão se comunicando. Beleza? Então vamos aqui virou uma questãozinha de álgebra, tá? A gente pode passar esse 3 multiplicando os dois aqui, né? Tanto o x quanto o 2d. Se você não entende isso, galera, tem um link aqui na descrição que é do meu curso, que eu ensino passo a passo para você entender isso aqui, MMC, soma, subtração, como operar entre esses caras, beleza? Então não deixe de conferir lá, dá uma moral pra gente. Então a gente vai fazer essa multiplicação aqui, cruzado, e vai ter que 3x menos 6d é igual a x, beleza? E aí a gente sabe que fazendo essa operação, eu não vou fazer o passo a passo aqui, se você quiser você pode deduzir depois aí, é só eu estou economizando tempo aqui pra gente, tá? A gente sabe que x vai ser igual a 3d, então vamos guardar isso aqui, que depois a gente vai usar ele. Aí a outra relação que ele diz, a gente volta para o enunciado, tá? Fala assim, quando você tiver a minha idade atual, então 1/7 de 0,6, eu vou escrever aqui porque esse negócio vai ficar complicado. Lá no meu curso eu ensino que o 0,666, a dízima periódica, é a mesma coisa que 6/9. Se você não entender isso aqui, dá uma procuradinha aí, tá? A gente tem aqui no canal, tem nesse curso aí também explicando. Então a gente vai usar, em vez de 0,6, 6/9. Ele fala que 1/7, ou seja, 1/7 de, sempre quando a matemática aparece d, quer dizer que a gente está multiplicando, tá? De 0,666, que a gente definiu como 6/9, tá? Tá aqui. Do dobro, tá? Ou seja, quando eu falo dobro, eu estou multiplicando por 2, da soma das nossas idades, será igual a 12 anos, tá? Então a gente tem que entender só o tempo que ele está falando. Então ele fala, quando você tiver a minha idade atual, tá? Você tiver a minha idade atual, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, qual é a idade atual do cara? X, beleza? Então essa é a idade atual dele. Mas só que quando você tiver, tá? A minha idade atual, aí a gente vai acrescentar aqui o mais x mais d. Quando você tiver a minha idade atual. Deu para pegar aí? Isso aqui vai dar igual a 12, que ele falou. Vou repetir. Quando você tiver a minha idade atual, então 1/7 de 0,6666, o dobro da soma das nossas idades, será igual a 12. O dobro, tá? O dobro da soma das nossas
idades, ou seja, a idade que o cara tem mais o x mais d, beleza? Então aqui dá uma continha até expressiva, tá? Eu vou resumir aqui, vou organizar, vou dar uma organizadinha aqui e a gente vai direto para a resolução. Então isso aqui vai chegar num ponto que vai ser assim, ó, 2x mais d é igual a 12 vezes 7 vezes 9 sobre 6 vezes 2. Tá? Aí a gente pode simplificar isso com esse. A gente vai ter que 2x mais d é igual a quanto? 7 vezes 9, que dá exatamente 63. Beleza? Ah, professor, mas aí a gente tem duas coisas que eu não sei o que fazer com elas. Calma, a gente vai descobrir o que vai fazer com elas. Eu vou mudar aqui de cor para ficar mais claro, tá bom? A gente vai pegar agora e vai fazer isso aqui, ó. A gente vai comparar as respostas num sisteminha, beleza? Como é que funciona isso? Você vai falar a primeira resposta. X é igual a 3D. Foi a primeira coisa que você achou, tá bom? Isso aqui não é um zero, tá? Isso aqui é um D. E a segunda resposta, que é 2x mais D igual a 63. Beleza? Aqui, você vai simplesmente fazer um joguinho de sistemas. Ou seja, aqui é x e aqui você também tem x. Então, você pode colocar esse carinha aqui no lugar desse. Beleza? Então, você ia ter uma coisa assim, ó. 6D, que é 2 vezes 3, e aí o D a gente repete. Lembrando, se você não souber esse passo a passo, vai com calma, analisa uma aula antes sobre isso e depois você vem complementar aqui. Ou seja, vou continuar. 6D mais D, que é o que sobra, é igual a 63. Ou seja, eu peguei a primeira linha e usei dentro da segunda, beleza? E aqui virou uma continha básica, onde que eu tenho que 7D é igual a 63, e eu tenho então que D é igual a 9. O que é o D mesmo? A diferença entre as idades, tá? Mas aí, a gente pode voltar aqui em cima, já que a gente sabe D, e achar o X. Ou seja, a gente consegue achar o X a partir do D aí. Ele não fala que X é igual a 3D, D não é igual a 9, então X é igual a 27, que é 3 vezes 9. Então a gente achou o X, a gente achou o D, e agora a gente vai simplesmente voltar para a nossa tabelinha e substituir os valores. Olha que legal. Aí a questão acaba, finaliza e a gente vai para a análise das questões, das respostas, beleza? Então, se a idade do cara, ou seja, o X, hoje é 27, a gente achou o X igual a 27, beleza? E se X menos D aqui do lado, né? A gente vai fazer 27 menos 9, que dá exatamente 18, beleza? Então a gente achou a idade do cara hoje, que ele está falando hoje, vai ser 27, e a desse carinha 18. E aqui é só a gente repetir os valores, tá? Aqui no caso também é 27, lembra do X? E aí depois é só acrescentar 9 também aqui, o X mais D, ou seja, 27 mais 9. E aqui eu vou tirar 9 do 18, vai sobrar 9. Ou seja, na hora que o cara está falando, ele tem 27 anos, mas ele tinha 18, enquanto ele tinha 18, você tinha 9. E depois, quando ele tiver 36, você vai ter 27 anos. E é assim que se resolve essa questão elaborada. Gostou? Deixa o like aí pra gente, para fortalecer. Compartilha com aquelas pessoas que estão estudando aí para EPICAR, se você conhecer. E não esquece de dar uma visitada lá no nosso curso de matemática básica para entender mais desses joguinhos aqui que eu fiz com a álgebra, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!